Então, analisar o índice aqui hoje. Vamos lá. O que que é? Ontem a gente Qual foi a conversou, cachorrada dele? ontem a gente conversou sobre essa possibilidade dele abrir aqui nessa região, né? A região aí de três linhas pontilhadas, a região muito complexa, a gente sabe, né? Difícil operar demais aqui. Ontem a gente mandou aí no nosso grupo, né? A abertura eu ainda falei, né? Ele não ia abrir com gap, ele ia abrir no mesmo lugar, sem gap Uhum. nenhum, e buscando duas possíveis regiões, né? Ou seria a região aí para cima do 142, do 142, 250, 270, não lembro qual que é o valor exato que eu mandei lá no grupo, deixa eu ver aqui, peraí. 142, 260, que é exatamente aí onde ele foi buscar logo na abertura, né? Sim. Então, e se fosse para baixo, né, a gente já esperaria um movimento até os 140, 140 900, que eu tinha até comentado com o Calado que já, e comentei com algumas pessoas que já começaria a me dar um pouco de preocupação, porque não seria um movimento saudável, né? Um movimento que a gente está acostumado a ver dentro das linhas, né, não seria um movimento saudável. É pra galera. E de fato ele voltou, né? De fato Sim. ele voltou para os 260 para fazer a troca de lote que a gente chama dentro dessas três linhas, né? Essas três linhas costumeiramente a gente não opera, né? A gente não faz nada, a gente só aguarda, né? Esse mês a gente está conseguindo fazer algumas operações dentro dela, Então, muito por conta da distância, né, cara? pra galera A que. distância entre linhas, a distância entre linhas tá bem confortável de operar, até mesmo porque os movimentos anteriores foram muito longos, então essas linhas são criadas aí mensalmente, se for o caso, semanalmente, então nessas linhas criadas novas aí, elas têm um gap entre linhas muito bom, então dá para a gente trabalhar dentro disso daí. Então, esse quadrado que o Calado fez aí foi onde ele passou direto, então não era para ele ter passado direto dessas linhas. É, Isso já causou uma primeira preocupação na gente, né, Paulo? pra galera que tá começando a operar linhas aí, isso aqui não é comum, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Essa região aqui de troca de lote é uma região que às vezes ele fica dias. E ontem ele passou aqui de forma que a gente nunca viu, né? Dificilmente vê, na Exato. verdade. E tanto é que assim, né, ele tenta voltar ainda, né, ele vem para baixo, passa, tenta voltar para dentro delas, né, no Sim, pullback aí, tá vendo? De tudo quanto é jeito, ele tentou voltar para dentro dessas linhas e não se mesmo repetiu. assim, aí, ó, ele tentou voltar para dentro das linhas e tomou a sapatada para baixo. Então, ontem no nosso E fechamento a gente é, falou dessa possibilidade, né? Como ele fechou aqui. não, exato. Eu falei, né, no fechamento do dia de ontem, né, a abertura do dia de hoje seria uma abertura sem gap. E realmente foi uma abertura sem gap, não teve gap nenhum ali, né? Se você for ver, 30 pontos, 50 pontos, sei lá, né? Do preço de fechamento do preço de abertura de ontem lá embaixo. Né? E para buscar essas duas regiões, ou 260 para cima, né? Ou o 140 lá embaixo. Então ele foi para cima buscar as três linhas, que aí sim é um movimento saudável, né? Pode ver que aí ele fica aí ó, a tarde inteira, o dia inteiro dentro dessas linhas, fazendo as trocas, aí tenta passar para baixo, sempre que ele vai passar para baixo, que ele vai sair dessas linhas, é um movimento super agressivo, né? Então ali ó, mostra no mais ou menos a meio-dia e 48 ali, tá lá, os três candles seguidos ali, né? É um movimento extremamente agressivo para sair dessas linhas, mas que não surtiu efeito nenhum, né? Ele voltou para dentro das três linhas de novo. Ele não Né? Se puxar consegue. mais para frente no gráfico, aí você vai ver que ele volta para as três linhas de novo, porque ainda não terminou de trocar os grandes, né? Os peixes grandes aí não trocaram os lotes ainda, né? Então alguém está trocando o lote de venda por compra aí. Lembrando que aqui eu tô no 2 minutos, tá, galera? Assim, que galera que tá vendo aí. Eu É, tô analisando aqui o 2 minutos. Fica mais fácil de ver aqui.
Mas a galera opera aí com timers diferentes. Tô olhando aqui o 2 minutos, Exato. é um time que eu O operacional que a gente usa não utiliza tempo gráfico. é. Então, Então pra galera que operou lá na sala hoje, deu venda aqui, se eu não me engano. foi uma venda aí. Deu venda aqui. Deu venda aqui, né, Gabriel? Isso, aí essa última venda essa terceira venda foi um stop. Foi um stop, isso. Que foi um stop. Isso. Porque ele pegou aqui o stop de 150 aí que o Gabriel usa. E aí Isso logo é em muito. seguida a gente vendeu de novo nessa mesma região. Gestão Aí ele de. pagou a operação. Gestão de stop é muito de cada um, né? Assim, o Exato, Gabriel ele bota exatamente. o stop fixo. E eu no meu operacional lá, tava até conversando com você hoje, né, Gabriel? Eu espero lá o candle fechar, né? Aquela ideia lá Sim. do candle fechar. Assim, Aqui eu não operacional. estoparia, mas também corre o risco de você tomar uma trolhada num candle gigante, tipo esse daqui, e se lascar. Ex- Então é muito de cada Exatamente. um isso aí, ó. Até falei lá no grupo ontem. Proteja o emocional, galera. Proteja o emocional, porque não é Isso é brincadeira, importante. a gente já tá há um Eu tô fazendo isso com os meninos lá, Sim, que eu comentei com o Calado, né? O nosso operacional, ele sempre foi baseado em alvo ou stop. Não tem parcial, não tem diz que me disse, né? Então, nosso operacional ele é baseado em alvo ou stop. Ou vai ou vai. Né? Ou vai para o game ou vai para o loss. Não tem muita situação. Mas eu encontrei uma saída de trabalhar o emocional dos meninos, que foi fazendo ali o 0 a 0. Ao invés de fazer uma parcial, né, a gente joga para o 0 a 0. perfeito. Continua sendo a mesma coisa. Né? A gente, em tese, perde uma operação. Não toma um stop, né? Perde uma operação, em tese, tá dando certo, né? Tá dando resultado. Os Não, meninos estão perfeito. aí Perfeita análise. para mostrar. Relembrando, esse trade aqui não existiu, tá? Ele deu o trade, mas dentro do gerenciamento do Gabriel, 11h30 ele para. Então, 11h50 já aqui, já não existiu esse movimento. Teve um outro aqui, se eu não me engano, não foi, Gabriel? Por aqui. Deixa eu ver os horários aqui, eu vou pegar para você. Foi 9h21, teve um trade, que aí Foi esse primeiro aqui. foi 9h21, que aí ele pagou 150 pontos e deixou no 0 a 0 depois. Uhum. Aí foi 9h32, aí ele pagou 300 pontos. Sim. Aí 9h55, ele estopou a operação. 955. Isso, Pera 9h55. aí, eu tô doido. 955 foi esse que estopou, né? Isso, fez que estopou. Aí às 10 da manhã, Aqui ele... teve duas, então, né? Foi isso. Né? Sim, sim. Às 10 da manhã, ele deu uma operação que ele pagou 250 pontos. Uhum. A gente pegou 200 e saiu fora. Sim. Às 10h26, ele pagou 250 pontos. A gente pegou 200 também e saiu fora. Às 11h11 da manhã, ele estopou uma operação. E às 11h28, ele estopou outra operação. Sim. Isso aqui é isso. Então essas foram todas as operações do dia. Isso aí, foram dois stops. índice. Isso mesmo. Foi um aqui, outro ali, beleza. Essas duas últimas operações a gente não pegou porque dentro do nosso gerenciamento a gente já tinha batido a meta, né, de game. Então a gente não pegou essas duas últimas operações, mas ela está planilhada para a gente ter a estatística aí de como está sendo o operacional durante o mês, se você fizer todas as operações, sem exceção, sem olhar para resultado em dinheiro, só olhar para resultado do operacional. Eu Tá? coloquei aqui em azul, foi aquele que a gente brincou, né? Que vocês viram, foram dois stops e o que pagou já estava fora do horário de Exato. operação aí já estabelecido. Exato, foi às 11h48. Aqui eu quero mostrar algo interessante, por isso que eu gosto de olhar o time. O 2 minutos dá pra você ver bem isso. Isso aqui não é coincidência, galera. Isso aqui não é coincidência. Deixa eu até colorir isso aqui. Tá um azul também.
Isso aqui não é coincidência. O que a gente fala dessa região, ela é muito complicada. Sim. Olha quantos testes, pra vocês terem ideia. Isso aqui, essas linhas foram passadas na sala já tem dias, né, Gabriel? Porque ele está trabalhando nessa região aqui. Não, essa linha, essas linhas que estão agora A aí pontilhada no foi gráfico, ontem, elas né? estão plotadas desde. Foi ontem a pontilhada. A pontilhada foi. Então, ontem de manhã já passou, o Gabriel passou essas regiões. Isso. À noite a gente fez o nosso fechamento aqui e a gente cogitou dessa possibilidade dele voltar aqui para dentro. E só para vocês terem noção, isso aqui foi na parte da tarde. Quantos testes eles fizeram dentro dessa região? Até conseguir sair dela com E um no pneu fim ele extremamente fecha forte. e no fim ele fecha aqui dentro. E no fim ele fecha dentro. Amanhã já pra gente, ó, só pra gente fechar aqui, ter ideia, eu não vou nem considerar isso daqui. Considerar os toques únicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 testes dentro dessa região de linha pontilhada. E fechou aqui dentro. Quando a gente falou até com os meninos de manhã ainda nessa região, que a gente falou ontem à noite também que poderia voltar aqui pra dentro, é isso aqui que acontece. Essa desgraça quando entra aqui dentro e essa zona. Sim. Aí tô completamente... Essas linhas pontilhadas, cara, eu passei para os meninos antes de ontem. Anteontem, né? Então. Foi antes de ontem. Então, porque ele rompeu a região lá em cima, né? De uma linha reta lá em cima, né? Sim. Então quando a gente falou aqui, ó, que ele passou aqui ontem, ele abre em gap, rompe aqui de forma muito direcional, a gente estranhou, né? Estranhou a força de ontem do mercado de vendidos. E hoje ele voltou para trabalhar aqui dentro. Muita troca de lote, sem direção, completamente lateral. Para quem faz scalp, isso aqui é um sonho. Exato. Para quem busca mais direção, não flui, o negócio não flui. Até brinquei com o Gabriel hoje, tem umas médias que ele fica trabalhando em cima da média, né? Ele passa para cima e passa para baixo, passa para cima e para baixo. De lateral pro nosso operacional é um pouco complicado, por isso que eu até mandei na sala que foi um dia de game, mas foi um dia de game difícil. Sim. Foi basicamente um dia igual ontem, um dia muito direcional também. Impossibilita, se você já não tiver numa operação, impossibilita você entrar em uma nova. É muito difícil, então o nosso operacional ele precisa de um movimento fluido, mas que não seja 100% direcional igual foi ontem. Ontem, por exemplo, né? Eu vou falar, cara, no dia de ontem. Dia de ontem, dia muito direcional no operacional é complicado. Exato. Ontem a gente pegou uma compra no início do dia, que foi aquele pullbackzinho ali, né? Ele desceu, a gente fez essa compra, aí ele pagou 300 pontos. Por sorte, ele pagou esses 300 pontos porque a gente conseguiu entrar numa venda ali. E depois acabou, não teve mais de operação. Sim. Entendeu? Então, assim, vai ter dias que você vai ficar olhando pro gráfico. Vai ter dias que vai ficar olhando pro gráfico. Não tem operação. Não tem operação. É muito raro acontecer, né? Nunca aconteceu, né? Mas porque a gente vai fazer de acordo com todos os nossos parâmetros. Mas tem dias que dá vontade de não fazer nada. No dólar era mais comum de acontecer, de você fazer isso, passar o dia olhando. No dólar é mais comum, verdade. No índice não é... Porque o índice é mais volátil, né? Então, muito difícil do índice ficar num range de 300, 500 pontos no dia. Né? A gente sempre vai buscar 700, 800 pontos e a gente sempre vai ter uma linha para trabalhar. Agora, o dólar não. O dólar às vezes rende, né, dentro das linhas aí de 30, 40 pontos e a gente sabe que o dólar já não está mais nessa gana aí de andar toda essa quantidade de pontos, né? Lembrando aqui que a gente
não tá levando em consideração notícia, nada. A gente tá analisando extremamente o gráfico, exatamente o gráfico e as linhas aí que a gente já estuda há um bom tempo. Exato. Não é Não é, notícia. assim, é um operacional 100% sem viés, né, cara? Isso, Não tem, não é claro existe que viés. a gente evita operar dia de payroll, mas tirando payroll, eu acho que não tem nenhum, né? Não, só payroll mesmo. É Operação assim, se a gente diária, tiver na operação, a gente mantém a operação. Se não tiver na operação, é não fazer. sim. É isso. Reunião Que do foi o que Copom, aconteceu, que foi o que aconteceu no último payroll. Eu estava operando com os meninos na sala, deu payroll, né? Mas não teve a notícia por conta do shutdown que teve lá nos Estados Unidos. Mas a gente estava em operação. uhum, Aí os meninos até perguntaram, e aí, vai fazer o quê? Eu falei, segura a operação, aí estopou. Não estopou, tá na operação. E foi uma operação que deu bem. Então pagou aí na operação 300 e poucos pontos, 390 pontos, se não me engano. beleza. Mas mesmo dia a gente vai ter a notícia, se você tiver no trade, mantém, né? A vida que segue. Se você estiver fora, olha, né? Olha o tiro. Pra gente não alongar muito, o que a gente tem pra amanhã? Eu vou dar minha opinião aqui, depois te dar a sua, Gabriel. Beleza? Eu acredito que amanhã ele possa vir fazer esse fechamento do gap aqui de ontem. De antes de ontem, né? Isso. O fechamento de antes de ontem. Eu acredito que ele possa abrir nessa região e voltar aqui pra dentro. Pra tentar romper de vez, que ele não conseguiu hoje, voltou. Eu acho que ele pode abrir aqui com esse gap, já vim fechando o gap já. Ou ele pode abrir aqui, vir buscar em cima, mas eu acredito que ele vem aqui em cima ainda amanhã. Não, Antes de a minha visão é a voltar. mesma, cara. De buscar essa parte de cima para depois ele voltar para baixo. Não, então Porque assim, tu acredita a mesma coisa, que ele deva voltar. só que eu acredito que ele abra com um gap de baixa amanhã. Não acredito que ele abra com um gap de alta. Ah, sim. Por conta desse último movimento. Eu acho que ele vai buscar essa região aí de baixo. Ele pode abrir Né, aqui. Exato. Entendi. Exatamente. É uma possibilidade também. Mas eu acredito que ele vai em cima ainda. Aí vai definir dessa troca de lote aqui dentro. Se ele vai manter a tendência dele que já é de baixa, Exato. ou ele pode fazer isso aqui também. Mas que eu acredito que ele volte aqui dentro ainda, ele volta. Ele pode lateralizar, ele pode fazer esse movimento que a gente comentou, né, de ir para cima e para baixo, lateralizar entre a linha pontilhada e a linha reta lá em cima, né, a linha normal. Então, ele pode lateralizar aí dentro para ver o rumo que ele vai tomar. Aqui que você tá falando? Isso, ele pode lateralizar dentro dessa região, porque hoje ele fica lateral dentro das três linhas, inside das três linhas aí é uma região, né, bem conturbada, né? Diferente dessa região do meio, né? Essa região do meio ele pode trabalhar aí, porque o range é muito grande, né? Entre linhas aí, entre a pontilhada e a outra, é um range de quantos pontos aí, né? Não, 500 pontos. e o que acontece também aqui é quando rompe, o lado que rompeu, o comprado ou vendido, ele começa a proteger essa região. Por exemplo, se ele abre aqui, consegue romper para cima, confirmar esse rompimento para cima, ele vai começar a defender essa região para não voltar aqui para dentro. Ele não quer mais trocar lote aqui dentro. Ele vai ficar defendendo. Eles vão ver aí batendo, fazendo isso também. Exatamente. E é muito se o comprado tiver força. Agora, o que eu estou acreditando ainda é na possibilidade dessa venda não ter terminado ainda. Foi o que eu falei. Pelo último movimento que teve no dia aí, né, eu acredito que ele tem um movimento de baixa, né, para depois ele começar um movimento de alta. Mas se olhar no diário, ele tem o gap que a gente comentou. Exato. Que não foi fechado ainda. Ele tem um gap. Eu estou olhando o INV, tá? Não estou olhando o FUT, por isso que ele é bem reduzido aqui. Ele tem esse gap.
Ele pode amanhã ser ainda um dia de alta, aquilo que você falou, ficar segurando naquela área daquele range aqui para fechar o gap. Uhum. Vamos analisar agora. Só amanhã pra saber. Sim. Vamos pro Dolinha pra finalizar? Dolinha bem rápido. Dolinha é mais rápido, Dolinha é mais tranquilo. A gente tem quase que um replay aqui do índice, é o contra-ataque invertido, né? O do índice subiu, o dólar caiu, o dólar abriu na região da linha de cima. Lembrando que essas linhas já estavam aqui desde o dólar, desde o início do mês, né? Desde o início do contrato. Desde o início do contrato, exato. Então, aqui ele deu essa venda. Não foi isso, Gabriel? Deixa eu só ver aqui quais foram as vendas que eu uso. Foi a venda às 9h02 da manhã. Isso aí. 9h02 da manhã, ele deu uma venda. Aí ele passa. Aqui se Ele repete passa aquilo que direto a gente... aqui. E ele vai dar uma compra lá embaixo, Colado. Eu acho que a minha linha tá diferente da sua. Aqui ele se repete naquela que a gente tinha comentado. Eu acho que a Ele volta aqui pra dentro. Sim, é isso mesmo, é a briga das três linhas. Por mais que a gente já viu no dólar várias vezes que essas três linhas elas não são tão relevantes assim como é no índice, né? Mas não deixa de ser uma região de troca de lote, né, pessoal? Então, E ele voltou, assim, ele voltou lá em cima para vender de novo no mesmo ponto que vendeu no início do dia. exato, diferente do índice, a gente não conseguiria trabalhar dentro dessas linhas, porque olha a distância de pontos aí, são 3 pontos, né? É muito curto, muito curto. Muito curto. Não dá nem pra você, assim, se você for pegar na pedra, né, deixar a ordem na pedra, beleza, você coloca aí 5 pontos de stop para pegar 5 pontos de gain, que aí dá mais ou menos o valor lá de cima, né, da próxima linha, da linha lá de cima. Mas assim, é uma região que não tem, assim, não dá para trabalhar, né, não dá para trabalhar legal elas aí. Não dá nem isso, dá menos de 4 pontos entre linhas aqui. Exato, não tem como. E olhando para amanhã, no dólar, se você olhar o último, coloca nos 5 minutos aí, cara. Oi? Nos 5 minutos. É diferente do índice, o dólar consegue sair da região, né? Exato. Ele consegue sair da região. E não só isso que eu ia falar. Último movimento do dia, ó, são 1, 2, 3, 4, mais ou menos 6 candles para baixo. Né? Provavelmente ele continue esse movimento amanhã, né? Logo na abertura para buscar a linha de baixo. Ele pode no máximo fazer isso aqui, ó. Exato. Ou na linha do meio, um pouquinho mais para cima da linha do meio ali, né? Uhum. Que é uma região de briga, é uma região que ninguém quer perder. O vendedor não quer perder, o comprador não quer perder. Ninguém quer perder aí na região, né, nessa região. Então pode ser que ele abra amanhã, por conta desse último candle aí, né, ele já abra com gap, né, então eu acredito que ele ou abra com gap ali na região do 375, 376, ou ele abre já para baixo lá na região dos 355, 354, por aí. Para continuar um movimento lateral. Né? Eu não consigo ver o dólar para algum lado. A menos que ele vá fechar o gap que ele deixou aberto antes de ontem também, que é o gap ali de trás ali, ó. Uhum. Que é essa região do 340, 5345, 5344 aí, que esse é o fechamento, né? Por aí, A não ser que ele vai fazer isso,
não vejo ele dando um tiro para algum lado, entendeu? Acho que o dólar vai ficar bem lateralizado aí. É um range muito bom para trabalhar, que é um range do dólar aí que está de topo a fundo, quanto que deu lá, aquela 23 pontos, é isso? 31. Não, até o fundo deu 31, 30. 29 pontos. Não, deu um pouquinho. De topo deu um pouquinho mais. Vem de topo a fundo aí. Vamos ver, do primeiro movimento até o último movimento que se deu. 35 pontos. 35 pontos para trabalhar aí. É uma região interessante. Dá pra ganhar um cascalhinho, né? Tô com saudade do Entendeu? Dolinha ali 21, 22, 20, que ele Eu fazia falo que 90, 100 pontos. 150 pontos, lembra a 150. operação que a gente pegou? Agora, 110 num pontos. dia todo ele faz 30 pontos. Mas brincadeiras à parte, eu falo que esses anos, né, que o dólar andou dessa forma, né, 90, 100, 150, a gente já viu o dólar andar 200 pontos num dia, né? Então, ele deixou muita gente mal acostumada. Porque Aham. o dólar, antes disso, né, cara, a gente já opera aqui desde 2018, junho, 2019, Isso aí. o dólar andava isso aí que anda hoje, aí, ó. Até menos, né? É. É mesmo, a 20, gente tirava 20, leite de pedra. 25, 30 pontos ele fazia o que ele fazia. Exato, tirava leite de pedra. É da mesma forma Porque que muita gente ganhou dinheiro, a gente não operava índice, né? A gente operava só dólar só. da muita forma que a gente ganhou dinheiro, tem muita gente também que quebrou conta só com essas pauladas dele. Exato, exatamente. Então vamos fechar por aqui, meu amigo. Acho que foi Fechamos por aí. As ações que você ações. mandou no Quer dar grupo, uma olhada rapidinho? Só naquelas que a gente deixou pode ser? ontem. Pode ser? A gente deixou ontem, ó, o BBAS, né, o Banco do Brasil. Ele tá dentro de região de 3 linhas. Parece até que Não, assim, eu falo, quando o índice está dentro da região de 3 linhas, é muito difícil os ativos não parece, estarem também. parece até piada, Principalmente né? os principais, né? Os principais ativos, geralmente eles estão dentro de 3 linhas também. Cara, pro Banco do Brasil, a galera, eu comentei com a galera, eu gosto muito de day trade em ações também. Só tomei cuidado com a corretora, tem corretora que as taxas são A taxa é absurdas. alta. O Banco do Brasil ele vai ficar aqui dentro, pelo jeito. Eu pretendo fazer nada, 1% só que ele movimentou hoje, de topo a fundo. Vamos analisando aí pra amanhã, ver o que acontece. A gente tem o YouTube, também está na região de 3 linhas, olha. Impressionante, cara, o que o Gabriel falou. Eu tô falando, parece que a gente a gente coloca as linhas, né, Fábio? Não, isso aqui foi passado, a E, gente passou pra eles aqui, não, ó. os caras colocam antes de começar a gravar. A gente passou pra eles isso aqui essa semana, não foi aí, ó. Tudo marcado. Ele vem pra dentro da região de 3 linhas e fica. Tem muita coisa pra fazer também. Movimento. Nas ações até é legal, nas ações até é legal ele entrar nessas regiões de 3 linhas, né? Porque assim, no day trade de ações a gente não tem como buscar tantos pontos, não tem como Não. a gente voltar lá em 2022, 2023, que um dia a gente pegava 10%, Depende, né? 8%, 10%. As loucas Ether da vida que eu pegava, fazia muito day trade em Ether. Exato. Ether, era Fazia Localiza, lembra? Ether fazia muito, Bitou, lembra? Fazia muito É. movimento longo. 10, 12% no dia. Você lembra aquela operação de PetroRio que a gente fez? Sim. Que a gente abriu a operação, era sei lá, 2h30 da tarde. Aí você me manda mensagem desesperada: pô, você bateu 10% de 0 a 0 operação. Eu tava indo pra academia. Cara, Tava no meio da rua, tive que parar no meio da rua, abrir pelo celular, zerar pelo celular. Nem peguei os 10%, peguei acho que era 8 e pouco, que eu tinha caído um pouco. Mas não faz mais isso, né? Hoje em dia já é. isso mais aconteceu complicado. comigo agora há pouco tempo. Se eu não me engano, foi
Acho que foi Intel, Feza, um desses dois. Uhum. Que eu faço aquele swing trade buscando o 12%. Sim. E eu tava planejando para 10, 12 dias. Aí eu saí de manhã, eu deixei a ordem. Não, eu fiz a compra no dia e deixei a ordem lá de saída já. Em 12%. Aí meu telefone Pegou. apitou, cara. Aí eu fiquei doido, eu falei, caraca, será que eu deixei alguma ordem day trade aberta? Tá apitando por quê? Nem lembrava mais. Né? Quando eu fui ver, ele foi coisa de menos de metade do dia, ele pegou 12%. Acho que foi Feza, cara, se eu não me engano. Feza ou Intelbras, esses dois. Mas já é um pouco mais difícil de acontecer isso, né? Então, em 21, 22 ali, meu Deus do céu. Ó, olha, isso aqui é Petrobras, ó. A gente passou essa região ontem e tá se repetindo. Olha onde ele segura de novo, Gabriel. De novo, segura na mesma região de linha. Ele abre com gap lá, ó, uma venda no início do dia, ó. Linda, inclusive. Uhum. Venda super autorizada aqui. Continuidade de movimento, né? Sim. Ele deu quase 2. Pra fechar, Itaúsa. Itaúsa eu tô meio desanimado dela porque ela tá muito lateral. Ele sai disso. Fora as linhas, fora de tudo, né? Vale também, sai daqui, ó. As linhas da Vale também estão muito longe, cara. Ó. Não tem muito que esperar. O gap entre linhas para operar day trade é mais complicado na Vale. Sempre foi, né? Sim. Isso aqui é a B3. Segurou nessa região interessante ontem. E quase foi buscar as 3 linhas. Aqui era compra na abertura. Pelo fechamento de ontem era compra na abertura aqui. Uhum. Foi bom, 3,5. Então, galera, por hoje é isso. Tem mais alguma coisa aí, Gabriel? Não, acho que. A gente queria fazer um videozinho em 10 minutos, mas não deu não. Tá dando 30 já. Como? A gente tem que Muita tem que informação. entender, não tem como. Não tem como. Tem que mostrar, assim, eu falo, pessoal, é educacional. Entendeu? A gente não tá passando call, a gente tá falando assim, compra na abertura, vem na abertura. O que a gente falou é sagrado. Não. Está mostrando um estudo que a gente tem, né? Um conhecimento que a gente tem já de quantos anos? 5, 6, 7 anos. Né? Cara, eu desde 2017, a gente junto desde 2019. Exato. Tem bastante tempo já. Então, tem um tempinho considerável, né? Acho que dá pra considerar algumas coisas aí, né? A gente pegou aquele período devagar ali de 2018, 19, pegou a pandemia que foi aquele caos. A gente estava em trade naquela semana de março lá terrível. Sim, os circuit breakers, tudo. 3, 4 circuit break na mesma semana. Uhum. Tem uma bagagemzinha, não é muita coisa não, mas já tá mais um tempinho. Podemos considerar que a gente já deu bastante cabeçada nesses ativos, né? Beleza, galera. Para não alongar muito o vídeo, vamos encerrar aqui. Vou tentar subir o vídeo lá e a gente vai conversando aí durante a semana. Valeu, Gabriel. Um abração aí, meu amigo. Falou, um abraço. Sim,